De fato, né, ano passado o mercado de irrigação caiu basicamente aí 30% em faturamento e 10% mais ou menos no número de pivôs. E a Bauer cresceu 30% em faturamento. O Brasil hoje está em cerca de seus 30, 35 mil pivôs. Se a gente vai para os Estados Unidos, né, os Estados Unidos têm cerca de 300 mil pivôs. 10 vezes mais do que o Brasil. Sim. Só o estado do Nebraska tem quase 70 mil pivôs. Qual o outro produto, qual o outro equipamento que faz você duplicar a produção? Não existe nada além da água, nada além da irrigação. Um dos desenvolvimentos estratégicos da Bauer para esse ano era a ida para os Estados Unidos. Parte da produção a gente estava prevendo trazer do Brasil. A partir da hora que você tem 50% de tarifa do Brasil, você acaba toda a sua estratégia e fala assim, então você tem que fazer isso de outros lugares. Faturamento no Brasil hoje está em quanto? Deve passar isso aos 600 milhões de reais. Olá, bem-vindos ao Ag Líderes, o videocast do AgFeed, um espaço dedicado a ouvir os principais líderes do agronegócio. Nós estamos gravando aqui na sede da FIA Business School, a nossa parceira. E o nosso convidado hoje é Rodrigo Parada, CEO da Bauer. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pelo convite, Alessandro. Estou muito contente aqui de poder contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho a visão nossa do agro, principalmente estar na lista aí de tantos convidados que vocês colocaram aí, CEO, antes, junto com eles, falar um pouquinho da Bauer, um pouquinho de mim. Prazer é nosso te receber. A gente, antes de começar esse bate-papo, né, vamos falar de irrigação, né? A Bauer é essa multinacional do setor de irrigação, um segmento que tem muito potencial no Brasil. A gente vai conhecer um pouquinho da carreira do Rodrigo, vamos ver. Rodrigo Parada é engenheiro mecânico pela Universidade de São Paulo e possui MBA em Administração e Negócios pela Fundação Dom Cabral. O executivo tem mais de 12 anos de experiência em multinacionais dos setores de infraestrutura e energia. Iniciou a carreira na consultoria Figner, depois passou pela construtora Engevix e, após, atuou por mais de 10 anos na multinacional Andritz. Em 2021, assumiu a posição de co-CEO da Bauer para a América Latina, ao lado do engenheiro eletrônico Luiz Alberto Roque. A partir deste ano, passou a ocupar também as posições de diretor de vendas para as Américas e diretor de marketing global da Bauer Group. Bom, Rodrigo, queria que você começasse contando um pouco da Bauer, né? Qual é o tamanho da Bauer hoje no Brasil e no mundo, né? Afinal, você, além de co-CEO da operação brasileira já há bastante tempo, você também está liderando aí a área de marketing e de vendas globalmente, né? Para que quem nos assiste conheça mais sobre a companhia. Bom, a Bauer é uma empresa austríaca, sediada em Freudsberg. Fica mais ou menos umas 3 horas ali de Viena. A gente brinca que a Áustria é tudo pequenininha, né? Passou 3 horas ali, já está fora da Áustria. E é uma empresa é uma empresa que era familiar, que vem crescendo pouco a pouco, né, tanto no Brasil quanto mundialmente. A Bauer é uma empresa, essencialmente, que opera na parte agrícola e na parte de industrial. Aqui no Brasil, né, as pessoas conhecem a Bauer pela parte de irrigação, pela parte de pivô central. Quase representa aí 95% do nosso faturamento hoje no mercado. O que as pessoas não sabem é que mundialmente a gente tem outros 2 grandes produtos dentro do grupo. A primeira que a gente chama que é o carretel, são aqueles enroladores grandes, né, com as mangueiras, no qual representa, hoje a Bauer fabrica mais de 1.200, 1.500 unidades por mês, e é pouco representativo aqui no Brasil. Isso é mais ou menos o tamanho de um Brasil inteiro produzido num ano, só para você ter uma ideia de tamanhos. Sim. E um terceiro produto que é a parte de resíduos sólidos, dentro do grupo. Então ele faz realmente a separação de uma mistura que você tenha homogênea ali de sólidos e líquido e você deixa com o sólido, você pode usar para diversas aplicações, e a água, quando for no agro, você pode fazer geração de energia, você pode fazer questão, né, com biodigestores, como você pode fazer fertigação para aproveitar nutrientes. Então a gente brinca, normalmente a gente transforma algo que é que você joga fora, que é resíduo animal, em dinheiro, que tanto energia como nutrientes. Questões de tamanhos, eu tenho muito orgulho de falar que assim, a Bauer vem crescendo muito no mercado recentemente. Isso não é só um Brasil, isso é mundialmente. Então aqui no Brasil, a gente, eu gosto de falar que a gente começou 4 anos atrás, né? Eu comecei com a gestão do outro co-CEO, o Luiz. A gente tinha 2% de market share no mercado e ano passado a gente chegou a seus quase 25%, 30%, crescendo aí 12 vezes a questão de faturamento, os números que a gente tem. E a Bauer mundialmente não foi muito diferente disso, né? Então, por mais que a gente tenha ganho, obviamente, uma proporção grande dentro do grupo,
hoje a gente representa quase 30% do mercado brasileiro, a Bauer também tem dobrado de tamanho aí ano a ano. Sim. Então, a Bauer no Brasil representa 30% do faturamento global da companhia, é isso? Mais ou menos. Certo. Mais ou menos essa proporção. E a Bauer, em relação ao mercado de irrigação como um todo, ela está entre as maiores também, não? Tá sim entre as maiores. Aqui no Brasil, a gente deve estar entre aí os 3 primeiros colocados, com certeza, chegando ali no segundo. Sempre, a gente brinca que existe um pouquinho da divisão, se é market share de número de pivôs, número de vãos, ou valor, mas enfim, né, o que eu gosto de sempre mostrar é que está crescendo dentro do mundo. E mundialmente, hoje se você tirar o mercado americano, que é o maior mercado do mundo que a gente tem hoje, a Bauer é maior ou tão grande quanto as principais concorrentes. Então não é só no mercado brasileiro, é global também? Mundialmente. A grande problema da Bauer, grande problema, assim, né, eu vejo até como oportunidade. A grande oportunidade da Bauer hoje é que o maior mercado mundial, que é os Estados Unidos, hoje a gente faz só o fornecimento dos 2 outros produtos, que é o carretel e o separador. E irrigação por pivô central, que é a maior demanda que existe lá, nas nossas principais concorrentes, a Bauer nunca vendeu um pivô na vida. Sim. E desde o começo do ano, foi um dos primeiros mercados que eu assumi após a América Latina, foi o mercado americano para fazer essa expansão. Então, a gente está na questão de implementação de novas lojas, modelo de distribuição, para botar uma fábrica lá, para crescer no mercado. E o mercado representa aí seus 30%, 40%, 50% dependendo do ano, o faturamento mundial de pivôs. Então é representativo. Então é uma grande oportunidade para a gente. Você está há 3 para 4 anos, né? 4 anos agora, em novembro. É isso. Como é que foi essa mudança e assumir uma posição no agronegócio, sendo que a tua experiência não era de agro? De fato, eu vim de fora do agro, foram experiências em outras multinacionais, em outras áreas. E eu brinco que realmente a primeira vez que eu vi um pivô foi 4 anos e um dia, né? Então um dia antes de entrar na Bauer, um dia antes de começar a trabalhar na Bauer, que eu tinha visto irrigação, comecei a entender um pouquinho mais sobre o mercado. Isso fez um pouquinho que a gente pensasse um pouco fora da caixa, né? Só brincar, você era ignorante no mercado, né? E aí se você não sabe as coisas que deram errado, você pensa diferente. E uma das coisas que me fez realmente pensar e de maneira extraordinária, vamos dizer assim, foi quando eu estava no AgriShow a primeira vez. E eu vi todos aqueles pivôs de diferentes marcas, né, na mesma quadra. Eu falei, se tirar a placa do meu pivô, eu não reconheço o meu, né? Então, como é que eu vou me diferenciar no mercado em relação ao restante? Então, eu trouxe toda a bagagem, né, que a gente tinha de outras multinacionais, o jeito de pensar um pouco diferente, o jeito de fazer modelo de negócio diferente, para a gente saísse do óbvio, para a gente poder crescer, que a gente pudesse se desenvolver. E foi aonde realmente a Bauer passou dos 2% de market share por esse crescimento que a gente teve aí nos últimos anos. Uma das questões curiosas aí nas reportagens recentes que o AgFit mostrou com vocês é justamente esse crescimento num ano de crise, aí, entre aspas, para o agro, né? Onde o setor de máquinas e equipamentos como um todo sofreu demais. Vocês tiveram um aumento de receita, né, em 2024, por exemplo, em relação a 2023. Conta um pouco para a gente desse resultado financeiro e como foi possível chegar nele. De fato, né, ano passado o mercado de irrigação caiu basicamente aí 30% em faturamento e 10% mais ou menos no número de pivôs. E a Bauer cresceu 30% em faturamento. Para a gente foi uma surpresa, né, quando a gente olhou, mas foi uma boa surpresa. E a gente teve isso para pensar um pouquinho fora da caixa, né? Acho que o pivô, no final do mercado de irrigação, ele é um equipamento. Você tem todo um restante que vem atrelado com ele, né? Então a gente fala assim, desde a solução de irrigação, que é toda a tecnologia que você embarca, né? A operação no pivô, tem toda a experiência do usuário em relação a um projeto que você vai instalar. Então assim, desde a compra que ele tem até toda a questão de contratos, instalação, pós-vendas, operação, que a gente tem uma atenção especial. E a gente sai e vai além disso, né? Como é que eu financio um cliente? Hoje não adianta nada ele ter água, ele ter terra, ele tem tudo, mas você não tem um financiamento. Então assim, a gente fez parceria com diversos bancos, criamos modelos diferentes de financiamento, então, até para contar acho que é interessante o mercado, assim, a gente faz questões de barter. Mas barter existe no mercado. Não, eu faço um barter no qual eu não exijo uma garantia física do cliente e eu faço isso em até 30 dias ele está colocado rodando. 2 anos de carência e 3 anos para pagar, com a própria produção. E aí o que a gente mostrou até para o banco que ajudou a fazer a gente fazer isso, falou assim, o risco de você fazer isso com a irrigação é quase zero. Porque você pegar a parcela, né, do pivô que você vai pagar, então vamos fazer contas bem básicas, né? Você tem 3 parcelas e você vai pagar 35% de parcela. É basicamente o ganho que a irrigação te traz.
E aí você pensa que você tem dentro dessa irrigação, você tem toda uma garantia de produção do produtor final, que ele não vai ter quebra de safra, basicamente o produto se paga. E a gente pega a garantia, né, da soja ali, ou da cultura que tiver embaixo do pivô. Então a chance de quebra ela é mínima. E a gente está ampliando cada vez mais isso como uma solução. Então assim, não tem nada a ver com o pivô, não tem nada a ver com o que eu produzo, mas a maneira que a gente apresenta isso para o mercado, a maneira que a gente coloca isso, cria um valor tão grande quanto. E está dando certo isso? O produtor está aceitando bem o barter da irrigação? Tá aceitando. A gente está ampliando as regiões. Hoje a gente tem algumas regiões do Brasil só, porque a gente tem algumas parcerias e está crescendo, porque você não precisa de garantia, você tem juros muito baixos. A gente faz financiamento em dólar. Ou seja, né, o produtor precisa aproveitar o fato de que eles têm uma commodity que ela é autorredeada. Assim, você consegue taxas de juros aí 7% ao ano. O que você consegue os 7% ao ano? Um Brasil, hoje em dia, você vai a qualquer lugar, o próprio ProIrriga que incentivar, você tem 12% ao ano. Então você tem essa vantagem e a hora que você aplica e mostra para o cliente que isso é uma maneira fácil de fazer, as coisas desenvolvem, as coisas vão para frente. Muito bem. A gente vai falar mais de mercados, de como que o Rodrigo vê o desempenho aí do setor de irrigação nesse ano de 2025, mas agora é hora do nosso quadro especial Super Safra. Rodrigo, esse é o momento que a gente quer saber qual é o maior plantio e a maior colheita da tua carreira. Definitivamente o maior plantio foi vir para a área do agro. Eu não tenho nem o que comentar, assim, foram 12 anos em áreas internacionais. E vim para a Bauer, assim, o que eu colhi de parceiros, amigos, conhecidos dentro dessa área são gigantescos. Isso me fez uma alavancagem grande na carreira, né? Então, de começar inicialmente fui contratado como diretor de vendas da Bauer, passar para co-CEO, passar para responsável América Latina, das Américas e agora ser responsável mundial por uma área, definitivamente é uma oportunidade que você não tem quase nenhuma empresa assim, né, em 4 anos para fazer. Então, definitivamente foi o plantio de arriscar vir para a Bauer. Eu até lembro do primeiro convite que eu tinha, o pessoal falou, vem para cá, você vai ganhar 40% a menos e você não conhece ninguém, você não conhece, eu falei assim, como é que eu vou para essa empresa, né? Mas vamos embora, vamos tentar ver o que vai ser. Definitivamente é o maior plantio que eu tive. E uma grande colheita, né? Também rápida até essa colheita, Com certeza. E a quebra de todo mundo que planta e colhe também tem quebra de safra, né? Qual foi a pior? A quebra de safra vem alinhada com o próprio plantio, né? O fato de todo esse crescimento ter um custo na vida, de certa forma. Então, hoje, basicamente, passo a semana inteira fora de casa, né? Por mais que eu tente vir, então ficar longe da família, ficar longe da minha filha hoje, de certa forma, acho que é uma das maiores dificuldades que eu tenho do dia a dia e é o maior problema que eu tenho. Eu, de fato, eu gosto muito de olhar sempre o copo cheio, assim, trazer as oportunidades, trazer os lados bons, mas essa é a parte que é ruim do dia a dia. Vai ter que mitigar os riscos aí para as próximas, né? Vai ter que pensar nessa parte, com certeza. Tá certo, Rodrigo. Obrigada. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, de alguns segundos já. Voltamos, porque a gente tem muito aí aqui para falar sobre o potencial da irrigação no Brasil, né? E de como o Executivo está vendo esse mercado aqui no país para esse ano e também para os próximos. Voltamos já já. Voltamos com o Ag Líderes. O nosso convidado hoje é Rodrigo Parada, CEO da Bauer, né, uma das principais players aí em irrigação no Brasil e no mundo. Sempre ouvi, eu cubro o agronegócio, vou te dizer, há mais de 20 anos e sempre aquela promessa, grande tendência, o que vai explodir é a irrigação, porque o Brasil ainda deveria estar irrigando muito mais do que irriga hoje e tudo mais, mas parece que isso cresce, mas não cresce como, né, os especialistas me diziam lá 20 anos atrás. Me conta um pouco desse cenário aí. O Brasil tem crescido muito em irrigação, isso já é um fato, já é um começo, vamos dizer assim, né? Todo mundo coloca irrigação como uma próxima revolução realmente dentro do agro. E é coisa básica, assim, se eu pensar qual o outro produto, qual o outro equipamento que faz você duplicar uma produção. Não existe nada além da água, nada além da irrigação. Então você pode colher mais rápido, você pode plantar mais rápido, mas nada faz com que você dobre a mesma produção na mesma área. Isso tem outros benefícios, né? Então você tem a questão da garantia, né, do produtor, a garantia de que ele vai colher. Pega hoje, assim, qualquer produtor que tem RJ hoje, nas grandes fazendas que tem, quantas delas realmente o produtor tinha irrigação?
são pouquíssimas hoje dentro do mercado. Por quê? Porque você garante que você não vai ter aquela perda de safra, aquela surpresa. E a terceira, que o pessoal fala pouco, é a questão do ganho do valor do próprio imóvel. Tem muitos investidores que fazem isso, compram uma fazenda em baixa, tecnifica a fazenda, coloca irrigação e depois vende por 2, 3 vezes o preço do mercado. Então, assim, sem colher em si, né? Só pelo fato da fazenda estar tecnificada, pronto para irrigar e tudo com aquela garantia. Sim. E por último, até a questão do própria definição da data do plantio. Tem muita gente, às vezes, por questão de estar em seca, acaba atrasando, você acaba perdendo produtividade em relação a isso. Então, irrigação tem que estar na pauta do governo. Irrigação tem que ser avaliada, por exemplo, por bancos, né? Quando fazer um financiamento de um trator, pô, esse produtor tem irrigação? Porque ele sabe que se ele tiver irrigação, a chance dele deixar de pagar é muito menor. E aí, só uma comparação, eu pego muito número internacional e a gente vê como o Brasil ainda tem muito a se desenvolver. O Brasil hoje está em cerca de seus 30, 35 mil pivôs. Se a gente vai para os Estados Unidos, né, os Estados Unidos tem cerca de 300 mil pivôs. 10 vezes mais do que o Brasil. Sim. Só o estado do Nebraska tem quase 70 mil pivôs. É o dobro do mercado brasileiro. Então, assim, a gente brinca, né, qualquer esquininha lá, o pessoal está colocando pivô porque sabe do ganho de produtividade. Sim. Vários países investem hoje via governo na irrigação. Então, você pega os países do Oriente Médio, do Norte da África, não precisa ir muito longe não, o próprio Uruguai, você paga 40% às vezes, né? O governo passado fazia isso, que ele pagava para colocar irrigação, né? Por tanto ganho que você tem, segurança alimentar você traz para o país como um todo. Sim. Você acha que no Brasil o potencial é chegar hoje, quanto mais ou menos da área agrícola usa irrigação? O Brasil hoje, o pessoal fala aí no número mais ou menos de 10 milhões de hectares irrigados tem hoje, né? Nas diversas métodos de irrigação. Sim. E o potencial total, contando a área de pastos degradados, poderia chegar até 50 milhões. Então, assim, é gigantesco o potencial brasileiro, né? O potencial brasileiro em relação à água, em relação à energia, em relação à terra. Quantos países, né? Você tem a possibilidade de fazer 3 safras, 5 safras, vamos dizer assim, a cada 2 anos? Sim. Não existe, agora, né? eu lembro que teve também uma época, uma onda de muita crítica em função dos pivôs, né? De uso da água talvez não adequado, de uso de energia em excesso, né, de eventuais danos para os recursos naturais. Você acha que essa narrativa já foi superada? Como é que está? Infelizmente, tempos em tempos aparece isso na mídia, né, esse lado errôneo de falar que irrigação consome a água, a água potável do mundo, né? Como se a irrigação botasse na planta água, ela nunca mais voltasse para o meio ambiente, né? É uma falácia que o pessoal coloca. E aí quando você pega, a gente tem muito estudo sendo desenvolvido, né? Então na Bahia, por exemplo, o pessoal tem medido o lençol freático, ver se, por exemplo, se a água subterrânea tem realmente diminuído ou não. Mas se acontece, o pessoal aproveita estatística às vezes para jogar no lado ruim. Então, julho, né, como qualquer época de inverno, você tem uma seca. Um rio diminui o seu fluxo, é natural. Então, assim, a gente precisa saber usar isso. E todo mundo precisa comer, todo mundo precisa se alimentar. A população brasileira e mundial só vai aumentar. E não tem jeito de você fazer isso, né, crescer a produção com uma terra limitada se você não fizer irrigação. O que a gente precisa fazer é irrigação consciente. Cada vez mais usar produtos tecnificados, tecnologia, para garantir que você usa a quantidade correta no local correto. Esse que é importante. Sim. E aí, essa discussão de mudanças climáticas pode ser visto como um problema, mas também como uma solução, né? A irrigação, principalmente se a gente pensar em irrigação mais aí inteligente, com questões que possam trazer mais um uso racional, né? Conta pra gente como é que está sendo essa evolução nesse sentido. Não, com certeza, assim, a gente está... Eu até uma empresa recentemente me abordou, querendo começar a vender crédito de água. Como é que é esse negócio? Eu falei assim, tem muita irrigação hoje de inundação, né? Você pega a maior irrigação nas regiões, por exemplo, da China, da Índia, a irrigação de inundação é gigantesca. E a quantidade que você usa para isso é enorme, você, né, realmente não usa de forma adequada. E a partir da hora que você coloca uma irrigação mecanizada, uma irrigação que você tem realmente tecnologia, o seu custo é muito menor, então o seu uso da água é racional. Colocar mais água para irrigar não significa aumento de produtividade, então você precisa saber irrigar da maneira certa. E cada vez mais existem produtos para fazer isso. Produtos que medem a densidade do solo, produtos, né, que medem a questão, fazem previsão meteorológica, para você fazer, assim, utilizar a terra, o ambiente da melhor forma possível. E se você quer trazer um lado financeiro, que as pessoas às vezes esquecem,
Um produtor que vai produzir qualquer cultura, ele vai ter que ter um trator, ele vai ter que ter semente, ele vai ter que ter terra, e ele vai ter, se ele não tiver irrigação, ele vai ter que depender da água da chuva. A partir da hora que ele coloca a irrigação, ele vai ter que ter esses mesmos custos. O que ele vai ter a mais quando ele tem irrigação? É colocar o custo do material e mais o custo da energia para movimentar o pivô. Então, o custo básico que ele tem. Agora, pensa assim, um produtor que, vou facilitar a conta assim, né, que produz normalmente 50 sacas de soja, né, no sequeiro. Com custo de 45, ele ganha 5. Se ele põe irrigação, ele produz 30% a mais, vai para 65, ele está ganhando 20. Ou seja, não é que ele está ganhando só 15 sacas, ele está ganhando 3 vezes mais, ou 4 vezes mais, para você fazer a conta, de lucro. Sim. Porque o custo dele vai ser sempre o mesmo. Então, por isso que a gente fala que assim, a irrigação, quem tem irrigação, coloca mais irrigação. Quem tem fazenda, a gente tem clientes que acabaram, não tem mais onde colocar irrigação na minha fazenda. O que esse cliente faz? Vai lá e compra uma nova fazenda. E vocês investiram na Irricontrol, né? Explica um pouco dessa estratégia, o que tem nesse negócio, qual o potencial. A Irricontrol entrou na Bauer em 2018, foi uma compra de uma startup na época. E a Irricontrol, de certa forma, revolucionou o mercado de irrigação e também a Bauer em si. Por quê? O pivô, e isso cada vez mais a gente tem a visão para o longo prazo, é uma estrutura metálica. Falar que eu tenho grandes diferenciais na minha estrutura metálica para os competidores não é o que realmente adiciona valor. Agora, essa parte de tecnologia adiciona. Então, a Irricontrol começou na Bauer com a parte de telemetria, né, que seria o comando do pivô. Então, a gente trouxe uma telemetria confiável para o mercado. Só brinca assim, qual a principal diferença dos seus competidores? É um produto desenvolvido do Brasil para brasileiros. Né? Então, assim, qual que é o maior lugar, qual é o lugar mais difícil de você fazer qualquer coisa? Aqui no Brasil. Você não tem energia, você tem terrenos ruins para instalação, você não tem conectividade, e a gente fez um negócio que funciona no Brasil. Então, é muito mais fácil você exportar para o mercado americano ou qualquer outro, do que você importar e fazer isso funcionar. E hoje, a Irricontrol, dentro da Bauer, é o braço tecnológico. Tudo que é desenvolvido hoje dentro do grupo, né, vou dizer assim, 80% que é desenvolvido dentro do grupo, é desenvolvido no Brasil e exportado mundialmente. Então, assim, hoje se tornou como se fosse um hub tecnológico que a gente vê que é aonde, vamos dizer assim, a parte de agro, a parte de fazendas, a parte de irrigação vai crescer. Legal. A gente vai falar daqui a pouco mais sobre essa questão das tendências aí de futuro para a irrigação, mas a gente faz uma breve pausa para o quadro Insight Fértil. Agora a gente queria que você compartilhasse algo que te inspirou, seja um livro, um filme, uma frase que você ouviu. Um livro que eu tenho hoje físico, eu tenho podcast e eu leio ele no Kindle, que eu gosto muito, é O Rápido e Devagar. É um livro do Daniel Kahneman que me leva assim, muitos insights. Uma coisa que me surpreendeu muito para o agro, e isso eu levo muito dia a dia, é que o negócio é feito de pessoas. Todo mundo fala isso, mas é diferente o agro. Eu lembro que assim, na empresa anterior que eu tinha, eram 6 meses de negociação no projeto, técnico comercial, 6 meses para assinar um contrato. Meu primeiro mês na Bauer, eu lembro que a gente foi numa fazenda na Bahia, no interior da Bahia, e o cliente falou assim, gostei de você, tá fechado o negócio. Ele apertou a mão em cima do reservatório, e eu falei, vou te mandar o contrato. Ele falou assim, você saindo daqui o dinheiro está na sua conta. Ele colocou 10 milhões na conta. Eu falei assim, mas você é maluco? Eu nem te conheço. Ele falou, não, você veio aqui, você apertou minha mão, a gente fechou o negócio. Depois do contrato você manda que eu vou assinar qualquer coisa que você mandar. E esse livro, o que ele faz? Assim, né? Você entender as pessoas, né? Você entender o lado emocional, o lado racional. E aí você vê que o agro, como ele é feito de pessoas, você entender isso de certa forma te dá uma vantagem competitiva. E quando eu falei assim, né, o que mais me trouxe realmente do agro é conhecer pessoas, é que isso me trouxe muitas associações, muitas parcerias, e isso faz que a gente cresça cada vez mais dentro do mercado brasileiro. Muito bom, excelente. A gente vai fazer um rápido intervalinho de alguns segundos e voltamos já, porque queremos saber, será que a Bauer vai investir mais no Brasil? A gente vai perguntar para o Rodrigo daqui a pouquinho. Até já. Voltamos com o Ag Líderes, que hoje recebe o CEO da Bauer,
Rodrigo Parada. Estamos falando aqui do mercado de irrigação. E, Rodrigo, a gente tem também essa parceria com a FIA Business School. Tem um aluno da FIA que mandou uma pergunta especial para você. Foi o Luiz Fernando Siqueira e Silva, que é aluno do curso de administração e vice-presidente também da Agrofia. Vamos ver a pergunta? Vamos lá. Olá, me chamo Luiz Fernando Siqueira e Silva, estou cursando administração na graduação da FIA. Atualmente sou como vice-presidente do Agrofia, Liga Estudantil da FIA de Agronegócio, e gostaria de saber quais são as suas sugestões e dicas para quem quer entrar no mercado do agronegócio que está cursando administração e economia. Olá, Luiz Fernando, obrigado pela pergunta. Tá difícil responder, né? Assim, a primeira coisa é realmente estudar na área ajuda o seu desenvolvimento. Mas o que eu queria passar, principalmente mensagem, né, que uma coisa é você entrar numa empresa, outra coisa é você se desenvolver. Então, assim, você ter o conhecimento do agro no começo vai te ajudar muito a você entrar, tá dentro de uma empresa. Mas hoje eu vejo assim, o principal diferencial para ser um bom executivo são soft skills, realmente. Né? Você saber lidar com pessoas, você ter inteligência emocional no dia a dia, e isso faz com que a pessoa vá evoluindo, acho que não só no agro, mas na carreira como um todo. Então, se eu fosse, para todos os meus funcionários eu falo isso, é importante conhecer o produto, é importante saber do mercado, isso vai te ajudar muito no começo de carreira, isso vai te ajudar a entrar na posição que você quer, mas se você quer se desenvolver, você tem que ter esses outros skills aí para crescer dentro de uma empresa. Sem dúvida, essa questão de pessoas, né? O que é mais difícil, né, Com certeza. De gerenciar. Bom, eu queria que você nos falasse como que está o mercado, né? Como que foi o primeiro semestre, o que você acha que já dá para prever para o resultado do ano aí para a Bauer? A Bauer mundialmente esse ano vai ter o melhor resultado do mundo, né? Vai ter o melhor resultado da história nosso. Então a gente fica muito feliz de falar que a Bauer vai continuar crescendo, vai crescer seus 20%, 30% mundialmente, devido a alguns grandes projetos que a gente teve. Trazendo um pouquinho mais de situação para o Brasil, a Bauer teve alguns momentos de trocas, alguns momentos de quedas de mercado no primeiro trimestre, não foi tão bom, mas a previsão ainda é de um pequeno crescimento em relação ao ano passado. O mercado de irrigação em si, até o final do ano, a gente prevê que ele vai andar de lado. Então, vai ser mais ou menos o mesmo volume que a gente teve no ano passado, vai ser para esse ano. Isso ainda há muita dificuldade, principalmente de crédito no mercado. Todo mundo fala, tem crédito, mas crédito a 15%, né, ou CDI mais alguma coisa, ninguém pega no mercado de certa forma. O próprio ProIrriga 12%, que é o financiamento para irrigação, dificulta. Ainda tem questões de energia, então assim, o mercado está um pouco receoso desse investimento em irrigação. Então, se andar de lado, né, a gente está feliz aí para o final do ano. Faturamento no Brasil hoje está em quanto? Deve passar isso, 600 milhões de reais. Eu lembro que na nossa conversa na AgriShow, você ainda considerava a possibilidade de 10% de crescimento. Ou seja, o que aconteceu nesse meio tempo aí que já deixou um pouquinho mais cauteloso? Eu não descarto o crescimento, né? Mas de certa forma o primeiro trimestre não foi muito bom para a gente. Então, o primeiro trimestre é formado muito em relação ao ano anterior, né? Aquele cliente que sobra um pouco de renda, ele vai, investe e te traz um bom janeiro e fevereiro. E como ano passado não foi bom o produtor, a gente não teve esse investimento. E a gente teve uma série de trocas de revendas nesse meio tempo, a gente teve problemas com alguns pontos, teve pessoas que a gente trocou, então o primeiro trimestre jogou a gente para baixo em relação à média que a gente tinha. O que a gente deu? A gente está contente. O segundo trimestre foi muito melhor, né? Foi acima do que a gente esperava. O terceiro também está sendo acima. E a expectativa do quarto, a gente vai conseguir chegar nesses 5%, aí, 10% de aumento. Não descartei assim, mas eu estou sendo um pouquinho mais conservador nas expectativas. Você acha que taxa de juros é o que está pesando? É o crédito restrito? Eu estou aqui repetindo aquilo que eu ouço, né, dos líderes que vêm aqui, que estão enfrentando essas adversidades todas. O que a gente vê, pelo menos na área de irrigação, que eu sinto dos clientes, não existe falta de crédito. O crédito existe um monte. Qualquer banco que você for, fala assim, tem dinheiro? Fala, tenho e estou desesperado para te emprestar. A questão é a taxa que isso é emprestado. Então, assim, uma das coisas que a gente tem discutido muito com os produtores é incentivar ao empréstimo em dólar ou numa moeda internacional. Por quê? Porque você consegue taxas aí de 7% ao ano. E é um produto que é auto-redeado. Normalmente no Brasil você faz com soja, você faz com milho. Então, assim, como são produtos que são commodities, de certa forma, assim, a sua dívida em sacas de soja é a mesma no futuro hoje. Então, o pessoal fala assim, o que acontece se o dólar subir 20%? Se subir 20%, o valor da sua saca de soja também vai subir 20%. Você tem a mesma quantidade de soja para pagar seu empréstimo. Ele fala, mas se diminuir o valor da soja, diminuir lá.
Primeiro que a volatilidade da soja é muito menor que a volatilidade do dólar. Mas assim, é o mesmo risco que você tem em real, então não muda. E aí com essa mudança a gente tem feito algumas coisas acontecerem. A outra é a seguinte, imagina assim, você tem dinheiro para comprar uma casa. Você vai tirar o seu dinheiro do banco com bancos pagando 15%, 20%, você deixar ele lá parado sem fazer nada? Quantos mercados você consegue ganhar 20% de lucro ao ano sem fazer nada? Então, muitos produtores às vezes falam assim, não preciso fazer esse ano, deixa eu ganhar um pouquinho de dinheiro, deixa eu ter uma estabilidade e eu jogo para o ano que vem. Então, isso, de certa forma, joga o mercado para baixo, né, e posterga esses investimentos que os produtores deveriam fazer para esse ano. Sim. Mercado de capitais, eu já vi muita iniciativa de FDIC, por exemplo, no setor de máquinas agrícolas, né? Faz sentido para vocês também? Estamos fazendo, vamos lançar um fundo agora até o final do ano para fazer financiamento para produtores, sim. Queremos saber mais detalhes desse fundo aí, como é que vai ser? A gente não pode falar muito ainda, vai ter que liberar. Como o podcast vai daqui uns meses no ar, a gente vai tá rodando no mercado. Mas hoje, brincadeiras à parte, sim, ter um produto bom é parte do negócio. Se você não tem a solução completa de botar um financiamento, isso nunca para de pé. Então tem muitos projetos às vezes que a gente ganha, às vezes não tem o melhor preço, não tem a melhor proposta comercial, mas o fato de a gente ter um financiamento, a gente ter uma solução financeira para o cliente, permite que eles venham trabalhar com a gente. Você acha que o que faz mais sentido é FDIC? É o quê? Hoje eu prefiro trabalhar com parceria com bancos para que os bancos também tomem o risco do produtor final. E não que eu faça toda a questão de alavancagem interna para financiar cliente. Mas hoje a gente tem visto, por exemplo, o CRA para fazer financiamento para o cliente por ser em dólar. E é mais ou menos a linha que a gente tem seguido hoje. E a instabilidade internacional, tarifaço de Trump, né? Não tinha como não fazer essa pergunta para você também, né? Afinal, de uma forma ou de outra, nem que seja indiretamente com o câmbio, com indicadores macroeconômicos, acaba afetando, né? Como é que a Bauer está vendo tudo isso? O tarifaço pegou a gente de surpresa, acho que como todo mundo, de certa forma. Né? Por que as pessoas não investem no Brasil? Porque não existe uma estabilidade. E a partir da hora que os Estados Unidos cria essas mudanças sem muita expectativa, você cria um certo risco de você fazer um novo investimento. Então, como eu comentei, um dos desenvolvimentos estratégicos da Bauer para esse ano era a ida para os Estados Unidos. Então, com abertura de lojas, abertura de um local Bauer ali para ter a nossa produção. E a partir da hora que você tem essa instabilidade das coisas como elas vão acontecer, você acaba postergando isso. Esse é o efeito direto de estar lá. Parte da produção a gente estava prevendo trazer do Brasil. A partir da hora que você tem 50% de tarifa do Brasil, você acaba toda a sua estratégia e fala assim, então você tem que fazer isso de outros lugares. Então, para a gente não é um grande problema porque a gente tem, de certa forma, como se remanejar, como modificar. Mas isso é uma maneira Bauer direta. E tem a parte indireta. Ninguém sabe, por exemplo, o que vai acontecer com o valor de algumas commodities. A gente vê algumas partes, né, não é tanto do Brasil, não é tanto a partição de pivô central, mas, por exemplo, algumas frutas que eram consumos principalmente no mercado americano, que ele não vai consumir mais, caindo 30%, 40% do seu valor. E aí como é que um cliente, né, um produtor que deixa de ganhar dinheiro, investe em irrigação? Ele não vai investir em nada, na verdade. Então você acaba postergando esse mercado. E toda essa incerteza, todo o mercado com existe uma incerteza, faz com que a pessoa restrinja, né, a aplicação de dinheiro. E isso é ruim como um todo. Então, e você falou que o mercado americano é um mercado importante também para a Bauer, né? Hoje sim. A gente não tem a irrigação, mas a Bauer está lá nos Estados Unidos há mais de 40 anos, de certa forma. A gente já tem uma sede lá, fica em Michigan City, perto de Chicago. E a gente vende muito carretel e muito separador, que é um outro produto. Né? O separador a gente vende muito para fazendas leiteiras, a gente fala os dairy farms. E com ela a gente consegue fazer a questão de venda de cama verde, são outros produtos atrelados ao mercado americano. E é um mercado representativo para a Bauer como um todo. Mas mesmo assim, com todo esse tarifaço e tudo mais, a expectativa é que a gente dobre de tamanho lá nesse ano. Então não tá... porque na verdade eu acho que a queixa que a gente tem ouvido mais frequente de produtor americano é o do produtor de soja e milho, né? Que no caso não é o cliente então de vocês lá. Hoje não, vai ser esse cliente, mas... De novo, né, o mercado que você tem aí 10 mil pivôs talvez por troca por ano. A partir da hora que você tem essas tarifas, né, você tem aumento de preço, o próprio americano fala assim, opa, é um mercado que você troca muito pivô, né, você não põe áreas novas. Ele fala assim, deixa eu rodar mais 1, 2 anos aqui, deixa eu fazer a manutenção no pivô ao invés de colocar um novo. Sim. Então muita coisa anda de lado e muita coisa você posterga. Então a gente vê um risco lá grande às vezes. Vocês estão planejando entrar no mercado de pivôs americano? A gente vai.
E vai ser com produção lá ou com o que está sendo produzido no Brasil? Inicialmente vai ser uma produção internacional e muito possivelmente, num futuro bem próximo, uma produção local. Ainda existe uma definição por causa dessa questão das tarifas. Entendi. Mas o Brasil tem uma fábrica, né, aqui? Tem. E o que produz aqui já exporta também? Hoje o mercado, a fábrica brasileira, que fica em São João do Boa Vista, a gente exporta para o mercado da América Latina inteira. Então a gente brinca que é uma fábrica que quando abriu ela tinha 40 pessoas. Hoje a gente está chegando nos 400 pessoas, com a mesma estrutura física. Sim. Então esse ano a gente vai inaugurar um edifício de engenharia dentro da nossa sede. A gente recebeu da prefeitura um terreno que fica na frente da Bauer, são 56 metros quadrados, que no ano que vem a gente vai fazer um novo galpão para a fabricação de carretéis separadores, com a previsão de fazer um segundo já para daqui a 2 anos. E é esse novo crescimento das fabricações vai abastecer o mercado da América Latina inteira, a princípio. De quanto é essa rodada de investimento? Vai ser investimento próprio, nossa. Eu tinha ouvido alguma coisa. Milhões, eu tinha ouvido alguma coisa em torno de 40 milhões, alguma coisa assim, mas eu queria, agora como você citou coisa que ainda vai acontecer, eu queria saber se era só os 40 mesmo ou se tem mais. Talvez como teve inflação, aí vai para os 50, mas é nessa ordem de grandeza, que é toda a questão de investimento de maquinários, do galpão e tudo mais. E para aumentar a produção do Brasil. A gente vê o Brasil como uma importância mundial, assim, e isso é uma coisa diferente de qualquer multinacional que você investir, uma empresa multinacional investir no mercado brasileiro, tanto em pessoas, quando você fala a parte de tecnologia sair do Brasil, quando você vê, por exemplo, eu, né, um brasileiro assumindo a posição de estratégia, né, importância mundial, né, no mercado, como nessa parte de fabricação. Onde a gente ia passar a produzir produtos aqui para exportar para o mundo inteiro. A gente produzir aqui para fornecer para os Estados Unidos não está no plano. Não está mais. Não mais. Quem sabe se voltar ainda aí, mais com essa pensa, situação, né? 50% a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mesmo eles internamente ainda, né, os concorrentes que produzem lá localmente, muitas coisas vêm de fora. Então, assim, você mexe muito no mercado como um todo. Então, existe muita incerteza ainda em relação a isso. Então, digamos que em relação à Bauer, a estratégia do Trump deu certo. Ele está fazendo de tudo para ter uma Bauer produzindo. Não, a gente vai fazer sim. Aquela questão, é muito mais fácil. Hoje no Brasil, ganhar 5% de market share é difícil, né, porque já está ali no limite. Agora, entrar no mercado que eu não tenho nada, com um bom produto, né, qualquer coisa ruim que você faz lá, a gente brinca que você tem um bom produto, você consegue 5% em um certo tempo. Então, assim, 5% de um mercado grande é representativo. Então, tá sim, a gente vai sim investir lá nos Estados Unidos. E você pode dar mais detalhes aí sobre esse fundo? Como é que ele vai funcionar? Sim, a gente está desde aí do começo do ano desenvolvendo, pesquisando e a gente lançou um CRA, que é para financiar produtores. Então, a gente está buscando algumas metodologias, de novo, né, que é fora do produto, fora de energia, para trazer soluções para o cliente em vista em irrigação. Então, é um produto destinado, um fundo, um CRA destinado 100% para trazer irrigação para alguns produtores. E seria mais ou menos que valor? O valor que a gente está começando com um fundo de 200 milhões de reais para financiamento. Sim. Vai ser um financiamento em dólar, se não me engano são 8,5% a taxa em dólar que a gente está trazendo, então uma taxa bem atrativa para o produtor brasileiro e financiamentos de 4 a 5 anos. Você acha que isso pode ajudar então a destravar essas vendas que às vezes ficam represadas em função do juro que está... Com certeza, com certeza. A gente viu que mais importante do que ter produto é você ter um bom jeito de fazer com que seu cliente pague seu produto, faz toda a diferença. E toda a questão de não só isso, né, ou como você pede as garantias, ou como você apresenta esse produtor de uma forma simples, isso tudo faz uma diferença muito grande para viabilizar esse tipo de financiamentos. Muito bom. E a gente vai agora para o quadro especial, o último aqui desse AgLíderes, que é o AgVision. Queremos saber, Rodrigo, a tua visão para o agronegócio no futuro, nos próximos 10 anos. A pergunta é difícil. Normalmente a gente consegue nem prever o que vai acontecer nos 3 anos, né? Mas quando a gente olha muito o mundo de irrigação e o que a gente busca fazer isso, a gente olhando como Bauer, é investir cada vez mais na parte de tecnologia. E quando a gente fala tecnologia, é cada vez mais de unificar a questões de produtos, a questões de portfólio. Então, por exemplo, a gente tem o conceito da fazenda inteligente, onde a gente une a questão de produção de grãos com a produção de gado, por exemplo, ou qualquer outro, né, animal, num ciclo 360, onde você otimiza a produção como um todo. E dentro desse cenário, o que a gente vê?
a integração inteligente de cada produto vai ser cada vez mais importante. A questão, né, de como é que coloca a inteligência artificial dentro disso vai ser cada vez mais importante. Mas fala, mas como é que é isso? Por que numa você produziu 70 sacas, no outro produziu 90? O que eu tenho de diferente? Né? É a semente, é a quantidade de água que eu colocou, é a altitude que eu tenho. E a partir da hora que você começa a correlacionar cada vez mais esses dados, você começa a integrar isso com os outros produtos, você começa a ter cada vez um ganho mais efetivo de receita produtor. Então a gente vê cada vez mais essa fazenda mais tecnológica, essa fazenda mais integrada para ser oferecido para o mercado. Muito bom. Obrigada, Rodrigo, pela participação aqui. Boa sorte aí nos negócios. Torcemos para que esse potencial aí da irrigação vire realidade cada vez mais. Obrigado pelo convite. Espero voltar aí com vocês. Com certeza. E a gente agradece também a sua companhia. Não esqueça, para assinar a nossa newsletter de forma gratuita, entra lá no agfeed.com.br para acompanhar o AgLeaders e também todas as notícias do AgFeed. É só nos seguir nas principais redes sociais. A gente está colocando aí os perfis aqui na tela para você. Obrigada, até a próxima.